Em outubro de 1990, Roma foi palco de uma série de avistamentos de OVNIs que começaram a ser reportados por cidadãos comuns e se espalharam rapidamente pela mídia. O fenômeno gerou grande comoção, sendo discutido por ufólogos, cientistas e até autoridades locais. O que tornou esse caso particularmente interessante foi a quantidade de testemunhas e a diversidade de avistamentos, que ocorreram ao longo de vários dias, em diferentes locais da cidade e em horários variados. O primeiro avistamento significativo ocorreu na noite de 14 de outubro de 1990, quando várias pessoas em diferentes partes de Roma relataram ver luzes estranhas no céu. As luzes eram descritas como intensas e de cores variadas, e se moviam de forma errática e não convencional. Alguns testemunhos indicaram que as luzes não seguiam o padrão de aviões ou helicópteros, parecendo flutuar e mudar de direção rapidamente. As primeiras observações aconteceram na área ao redor do Castelo de Santo Ângelo, um ponto histórico de Roma, e nas imediações do Vaticano. Essas luzes foram vistas por várias pessoas ao longo de uma hora, e algumas chegaram a filmar o fenômeno, mas as imagens não eram claras o suficiente para fornecer uma explicação concreta. Nos dias seguintes, o número de avistamentos aumentou. No dia 15 de outubro, mais luzes foram vistas em áreas residenciais e comerciais da cidade, incluindo zonas mais afastadas do centro, como Ostia, uma área costeira de Roma. A intensidade dos avistamentos e a diversidade das testemunhas geraram um grande interesse público, levando a uma cobertura extensa da mídia italiana. Algumas testemunhas afirmaram que o objeto ou as luzes não eram apenas avistamentos pontuais, mas pareciam estar perseguindo ou se movendo de maneira coordenada. Alguns relatavam que o objeto se movia lentamente, parando no céu por alguns minutos antes de disparar em alta velocidade em outra direção. Esse comportamento não se assemelhava a nenhum avião, helicóptero ou satélite comum. A mídia italiana logo começou a cobrir o caso com grande entusiasmo, alimentando teorias sobre a origem dos objetos. Enquanto alguns jornalistas sugeriam que as luzes poderiam ser de aviões militares realizando exercícios secretos, outros começaram a especular sobre a possibilidade de que se tratasse de tecnologia alienígena. As autoridades italianas e os especialistas em aviação também foram chamados a investigar o caso. O Aeroporto Internacional de Fiumicino, o principal aeroporto de Roma, não relatou nenhum incidente ou avistamento de objetos não identificados em suas telas de radar, o que levantou dúvidas sobre a natureza dos avistamentos. No entanto, a ausência de explicações claras e a grande quantidade de testemunhas mantiveram o caso em evidência. Os relatos das testemunhas eram consistentes em vários aspectos. As luzes eram descritas como brilhantes, com cores que variavam de branco a vermelho e verde. Muitas pessoas mencionaram que os objetos pareciam ser discos ou esferas e se moviam em formação. Alguns afirmaram que as luzes emitiram um som estranho, como um zumbido ou zumbido baixo, enquanto outros relataram que a luz era silenciosa. Em algumas ocasiões, as luzes pareciam se aproximar do solo antes de desaparecer rapidamente, o que gerou especulações sobre se os objetos poderiam estar tentando se comunicar ou se estavam realizando algum tipo de atividade observacional. O caso de Roma não foi um incidente isolado. Durante o mesmo período, ocorreram avistamentos de OVNIs em várias outras cidades italianas, como Milão, Nápoles e Turim. Esses eventos foram amplamente discutidos na mídia e geraram uma sensação de que o fenômeno estava se espalhando pela Itália. Em algumas áreas, testemunhas relataram ver os mesmos tipos de luzes ou formas semelhantes ao longo dos dias. A coincidência de vários avistamentos em diferentes locais e o fato de muitas testemunhas terem descrito características semelhantes aumentaram a credibilidade dos relatos. O caso de Roma rapidamente chamou a atenção de ufólogos de todo o mundo. Diversos especialistas em fenômenos aéreos não identificados foram enviados à cidade para investigar os avistamentos. Paolo Harari, um ufólogo italiano, conduziu várias investigações sobre os relatos e coletou testemunhos de pessoas que afirmavam ter visto os objetos.
Embora ele não tenha chegado a uma conclusão definitiva, Harari sugeriu que os avistamentos eram autênticos e provavelmente não podiam ser explicados por fenômenos naturais conhecidos. Como em muitos outros casos ufológicos, o fenômeno de Roma gerou tanto interesse quanto desinformação. Alguns críticos sugeriram que as luzes vistas poderiam ser explicadas por fenômenos atmosféricos ou até mesmo balões meteorológicos. Além disso, o governo italiano e a Força Aérea se mostraram céticos em relação às alegações de que os avistamentos eram de origem extraterrestre. No entanto, a falta de uma explicação clara e a grande quantidade de testemunhas dificultaram a rejeição do caso. A mídia continuou a cobrir o incidente, e o caso de Roma se tornou um dos eventos ufológicos mais discutidos na Itália e internacionalmente durante a década de 1990.